Bom, vamos lá. Queria fazer a análise, ou pelo menos os comentários no jogo que aconteceu com o Fabrício, onde eu estava de brancas e a gente está participando de um pequeno campeonato. Abertura normal, ainda com o peão do rei. Eu não estudei muito aberturas com o peão da dama. Ele abriu também com o peão do rei, desenvolvimento dos cavalos, Gico piano, ou pelo menos Italian Game, como aponta aqui. Desenvolveu o cavalo, normalmente as pretas acabam copiando aqui também e botando o bispo em C5. Eu faço uma jogada que é normalmente, o pessoal comenta que é devagar, mas eu me sinto mais seguro em desenvolver pequenas vantagens. Ele já foi muito mais agressivo com D5, já desafiando o centro. Então acabei sendo obrigado a tomar aqui. Ele tomou com o cavalo, eu protegi o rei, ah, defendendo mais o cavalo. E aqui eu achei que foi um pouco agressivo, mas eu quis desafiar esse bispo para. Eu prefiro bispos, então trocar um bispo por um cavalo para mim, dependendo do estilo de jogo e estrutura de peão, eu acho mais vantagem. Ele acabou protegendo com a dama, o que eu fiz foi então trocar. Ele retomou com a dama. Aqui eu estava tentando prevenir de daqui a um pouco conectar os cavalos ou daqui a um pouco vir com o bispo e começar a me dar algum problema de colocar a minha torre em E1. Ele fez o roque no lado da dama, então eu questionei muito, ou me questionei muito, o quanto eu iria avançar com um ataque com os peões pelo lado da dama. Que foi o que eu fiz aqui. A minha ideia já era, inclusive, colocar o bispo nessa diagonal, ou dependendo se eu conseguisse desafiar esse cavalo, colocar o bispo em E3. Aqui ele avançou com a dama para tirar o pin nesse cavalo. E no momento que então eu decidi colocar o bispo aqui para fazer o pin nesse peão e ele teve que mover com a dama de novo. Aqui eu achei que ele perdeu muito tempo fazendo dois movimentos em sequência com a dama e não ganhou muito mobilidade com ela. Porque o fato, para mim, o fato dela estar sozinha desse lado aqui, sem mais peças de apoio, acho que não é uma boa posição para ela. O ideal seria já ter desenvolvido mais o bispo preto. Aqui então eu quis voltar com o meu cavalo para ajudar a defender. A ideia era vir com o cavalo para F3 quando fosse possível. Ele lançou um ataque que eu já estava até esperando, na verdade, e eu sabia que ou eu defenderia com G3 ou eu teria que vir com a dama ou alguma outra defesa. G3 eu sempre fiquei me questionando o quanto isso me enfraqueceria nas casas brancas, apesar dele não ter mais o bispo branco. Então eu acabei avançando com a dama aqui, não lembro muito bem qual era a minha ideia, eventualmente colocar o bispo em D5 numa oportunidade para trocar esse cavalo e abrir um pouco o lado do rei dele. Ele avançou isso aqui eu sabia que ia acontecer, eu estava feliz com os dois bispos, mas eu sabia que ele ia avançar e eu iria ser forçado a trocar essa, esse bispo escuro pelo cavalo dele. O que foi que aconteceu? Ele retomou com a torre, que para mim acho que é um problema. O ideal era ter já. Ele não tinha opção aqui, mas colocou o rei dele mais exposto, ainda mais que o rei estava em C8 em vez de B8. E, e depois, como a gente vê, ele ainda manteve a torre ali em vez de rapidamente voltar, o que fez com que, inclusive, quando ele desenvolvesse o bispo para D6, ele trapped a sua torre. Que foi o que aconteceu aqui, então ele acabou tendo que optar se ele iria tomar o cavalo no Sack the Exchange ou se ele iria tomar o bispo. Ele acabou optando pelo bispo. Aqui estragou um pouco a estrutura de peão, mas tudo bem para estar com mais dois em material.
ah, voltou com o bispo para não continuar as trocas. Quando a gente está com vantagem material, toda troca é bem-vinda, de mesmo valor. Aqui eu fiz uma jogada lenta e esperando o que era o plano de ataque dele até certo ponto. E também preparando algumas coisas, como a gente vai ver aqui, que ele quis expulsar o meu cavalo e avançar o peão. Essa jogada até é boa, mas ela falha porque no momento que eu estou, né, com esse cavalo mais avançado, ou até mesmo volto aqui e forço uma troca desses cavalos, o ataque dele perde muita força, né? Ah, aqui eu achei de novo uma jogada devagar, vai e volta com o bispo, acaba perdendo muito tempo. E ele abriu um ataque ali para tomar o peão B7 e também aqui ele é obrigado a mover o rei para D8 e eu tenho um duplo ataque. Eu posso vir com a dama para B8 e tomar a torre, só que aí eu não estou defendendo o, o, o mate. Então ele avança o rei, a única jogada possível. E aqui eu fiquei muito na dúvida. Esse aqui para mim foi o ponto crucial desse jogo, onde avançar com o G3 iria realmente enfraquecer minha defesa do rei, mas eu iria ganhar mais material. E aí a, a ambição, a cobiça falou mais alto, eu não vou avançar enfraquecendo meu rei, e o jogo ficou muito interessante a partir de então. Ele resolveu defender então a torre dele dessa forma, e eu tomei o cavalo. Ficando mais 6 em material, ele toma de volta e fica mais 5, tudo bem. E eu fico altamente fraco e eminente a tomar um mate a qualquer momento. Aqui ele decide avançar pelo peão. Depois eu faço um outro vídeo daqui a um pouco vendo o que a engine indica. E aqui eu tive muita dúvida de como manter a força no meu ataque, ao mesmo tempo que eu defendo e não sofro um contra-ataque fulminante. O jeito que eu achei foi pinando o bispo em D6. Ele avança o rei aqui, tentando eventualmente ativar um pouco mais. E eu resolvo botar a torre nessa fileira, estrangulando um pouco o meu rei, mas eu realmente não vi um ataque nas casas brancas, nessa diagonal longa, e a minha dama continuava aqui, então ajudando a defender. Ele avança a dama para esse lado, que me cria um problema, porque ele tá, se eu decido avançar com a torre aqui, eu tenho que ter cuidado para não ficar sem uma sequência de cheques e ele acabar tomando essa minha torre em D1. Eu acabei vendo uma jogada de atacar ali, e aqui eu realmente tive que montar a lógica de toda essa linha de jogo. Levei bastante tempo pensando nas linhas possíveis que ele poderia, porque ele ainda tem 3 peças que estão bem ou mal apontando para o meu rei, e eu deixei o rei bem descoberto. Conectei os rooks numa diagonal, aliás, numa coluna, então isso aqui para mim é uma grande vantagem, como a teoria fala. E também quase mate aqui, se eu fosse D8 e D7. Apesar de que ele vai com o rei para F6 e eu consigo atacar com o cavalo em D7. Então teria alguns mates aqui, dependendo da jogada que ele fizesse. Eu sabia que a única defesa dele aqui para mim era a dama em F3, e aí eu teria que voltar com o rook, com a torre de volta. Aqui ele acabou tomando o meu peão de F4, e aqui então eu fiquei na dúvida de como a melhor defesa que eu teria que ser uma jogada devagar, não, eu não tinha mais cheques, então como que eu poderia, apesar de eu tinha o cheque, né, e do cavalo em D7, mas eu achava que perdia muita força depois disso, resolvi recuar a dama para D5, e ele então defendeu aqui com a torre.
Aqui eu poderia ter ido cavalo D7 fazendo um fork, né? E tomando, ganhando praticamente as duas peças, mas eu acabei me escapando nas minhas análises e resolvi avançar com a dama para cheque lá. Ele tinha que tomar muito cuidado para o que